Olá, o meu nome é Karina, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Química pela Universidade Estadual de Maringá, sob a orientação da professora doutora Liane Maldaner. E o trabalho que eu vou apresentar é intitulado como Aplicação do método Microcatchers para a determinação de compostos fenólicos em pimentas. As pimentas são pertencentes ao gênero Capsicum e acredita-se que existam mais de 30 diferentes espécies de pimentas, com destaque para as espécies Capsicum anum, bacatum, chinense, frutensis e pubensis que foram domesticadas e são consumidas em todo o mundo. Estudos têm relatado propriedades biológicas importantes para algumas espécies, como atividade antioxidante, antidiabética e anticâncer, que podem estar associadas à presença de compostos fenólicos, principalmente os ácidos fenólicos e os flavonoides. Visto esses benefícios, atualmente há um interesse crescente na determinação desses compostos. No entanto, para isso é necessário o emprego de técnicas de preparo de amostra eficientes que garantam a extração seletiva desses analitos, bem como a remoção dos interferentes presentes nessas matrizes e que sejam miniaturizadas. Dentro deste contexto, podemos destacar o método Microcatchers, que é a miniaturização do método Catchers tradicional. O Microcatchers, além de manter as inúmeras vantagens apresentadas pelo Catchers tradicional, como simplicidade, instrumentação simples e de baixo custo, tempo de análise curto e utilização de etapa de limpeza, também vem apresentando melhorias, principalmente na redução da quantidade de amostras, solventes e reagentes, o que acarreta na redução do custo de análise e na redução da quantidade de resíduos gerados. Assim, o objetivo desse estudo é aplicar o método Microcatchers combinado com a cromatografia líquida de ultra alta eficiência acoplada sequencialmente à espectrometria de massas para determinar 14 compostos fenólicos em 11 variedades de pimentas vermelhas, sendo algumas delas estudadas pela primeira vez. Para o desenvolvimento do método, foi utilizada a pimenta vermelha da variedade Dedos de Moça, onde a mesma foi submetida à extração utilizando o método Microcatchers acetato, que é dividido em 3 etapas, sendo elas extração, partição e limpeza, em que ocorreram reduções de 10 e 2 vezes quando comparado ao método Catchers tradicional. Na sequência, foi realizada a análise cromatográfica e, após o desenvolvimento do método, o mesmo foi aplicado para 11 diferentes variedades de pimentas vermelhas pertencentes a 4 espécies. Na tabela 1 estão apresentados os parâmetros analíticos para o método desenvolvido. Podemos observar que o método foi desenvolvido para 14 compostos fenólicos comumente relatados em amostras de pimentas. O método apresentou uma boa linearidade com coeficiente de correlação superiores a 0,992. O limite de quantificação ficou na faixa de 25 a 290, sendo menores do que as concentrações determinadas para os compostos analisados, e o efeito matriz negativo indicou ali uma supressão do sinal analítico e a quantificação então foi realizada pelo método de adição padrão. Na tabela 2 estão apresentados os compostos fenólicos encontrados nas 11 diferentes variedades de pimenta vermelha, as quais pertencem a 4 espécies diferentes, sendo que uma delas é uma espécie híbrida. De modo geral, podemos observar que os compostos fenólicos encontrados, bem como as suas concentrações, variaram entre as variedades das diferentes espécies de pimentas, com destaque para 3 compostos majoritários, sendo eles ácido vanílico, ácido ferúlico e naringenina, com destaque para as variedades Malagueta, Brasília Moruga e Fatale Gourmet Jiguiçá. Com exceção da variedade Malagueta, as demais variedades destacadas carecem de informações na literatura acerca da composição fenólica, sendo que, até onde sabemos, foram avaliadas pela primeira vez. Assim, conclui-se que este estudo forneceu informações sobre a presença e a quantidade de 14 compostos fenólicos de 11 variedades de pimentas vermelhas. As variedades relatadas pela primeira vez mostraram-se fontes importantes de compostos fenólicos, podendo contribuir em estudos futuros para a revelação de novas e promissoras atividades biológicas, e também o método Microcatchers acetato mostrou-se promissor para a análise de compostos fenólicos em matrizes alimentares, além de reduzir significativamente a quantidade de amostras, reagentes solventes, contribuindo para a tendência atual de técnicas de preparo de amostras miniaturizadas. Por fim, estão apresentadas referências utilizadas na apresentação. Gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Maringá, ao Grupo Appleway, aos órgãos de fomento CNPq, Fundação Araucária e CAPES, e também à Unicesumar.